Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e hoje estou aqui para tratar sobre a validade dos sacramentos Novus Ordo. Não é novidade para ninguém que diversos tradicionalistas negam a validade dos sacramentos pós-reforma de São Paulo VI, e alguns tradicionalistas que reconhecem e resistem põem vários deles em dúvida. Portanto, este artigo é uma contribuição para o debate sobre o assunto, na busca de provar a validade dos sacramentos. Observação seja feita, ao contrário do que muitos pensam, os sedvacantistas, ao menos geralmente, não põem em risco a validade do batismo daqueles que estão em comunhão com os últimos 6 papas. Isso se dá porque eles, digo os sedvacantistas, não mudaram a doutrina tradicional da validade do batismo dos hereges, assunto que podemos falar algum dia no que condiz aos orientais fora da plena comunhão com a Igreja. Mesmo que no meio tradicionalista exista uma certa ideia de completar o batismo. A começar pela validade da confirmação, crisma. Vamos começar pela comparação das fórmulas. No rito antigo, a fórmula de confirmação é esta: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto a fórmula do novo ordo é: primeiro disse o nome da pessoa, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Sobre a questão da fórmula, o que podemos concluir, de início, é que a fórmula antiga não é uma fórmula imutável ou essencial para a validade. O primeiro concílio de Constantinopla declara o seguinte em seu 7º cânone: eles são primeiro selados ou ungidos com o santo crisma. Ao selá-los, dizemos, selo do dom do Espírito Santo. Essa mesma fórmula ainda se mantém essencialmente no Oriente Católico. Também podemos descartar a necessidade da imposição das mãos antes da crisma. Ela também não existe no Oriente, e de acordo com a Enciclopédia Católica, abre aspas, finalmente, a visão mais aceita é que a unção e a imposição das mãos conjuntamente são a matéria do sacramento. A imposição, porém, não é aquela com que o rito se inicia, mas a imposição das mãos que se realiza no ato da unção. Assim sendo, os sedvacantistas aplicam como outro problema o uso do óleo vegetal. Isso gera uma dificuldade de fundamentar essa objeção corretamente, já que durante séculos a Igreja omitiu a necessidade do bálsamo. A Enciclopédia Católica também não cita o bálsamo como matéria, e São Tomás de Aquino disse: por isso, é o óleo a matéria apropriada desse sacramento, mas é misturado com o bálsamo por causa da fragrância, do odor que este exala, donde o dizer do apóstolo: somos o bom odor de Cristo. E embora hajam muitas outras matérias odoríferas, contudo o bálsamo é preferido pela excelência do seu perfume e por ser incorruptível. Dessa forma, nós podemos compreender sem dificuldade que o bálsamo é meramente preferido, não necessário. Agora, sobre a validade da missa. A primeira objeção sedvacantista sobre o assunto é relativa ao uso da fórmula da consagração do vinho em sangue de Nosso Senhor, onde, em algumas traduções, se muda por vós e por muitos para por vós e por todos. Em contrapartida, nós podemos resolver essa questão entendendo que as palavras necessárias para a consagração são: isto é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue. Claro que muitos advocantistas irão negar que seja tão simples, mas, como eu não quero repetir mais do mesmo que já tratamos, pois já temos um vídeo extenso sobre o Novo Ordo, onde explicamos sobre algumas acusações de invalidade no final, inclusive esta, no caso trata-se de uma tradução do Archidiacre. Portanto, não preciso repetir que algumas palavras ditas por necessárias pelos sedvacantistas nem sequer existem em ritos mais antigos, dos quais alguns permanecem até hoje, ou outras refutações aplicadas no vídeo. Santo Afonso Maria de Ligório diz: a segunda opinião é mais comum, que detém Escotos, São Roberto Bellarmino, São Boaventura e Soares, e vários estomistas, como Sotos, Contenson, Wigand e Coneina. Todos disseram que as únicas palavras essenciais são: este é o cálice do meu sangue. Santo Afonso Maria de Ligório diz isso em sua Teologia Moral, volume 3, tratado 6, capítulo 1 e Dubium 6. Sabendo disso, um novo argumento surge. Para além de confrontar a consagração do vinho em sangue, também objetam a consagração do pão no corpo de Nosso Senhor. Para tratar sobre isso, estamos traduzindo um artigo do site de Archidiacre, que agora as palavras serão a do mesmo artigo. O artigo se intitula
Resposta a uma objeção contra o novo missal, o quod provobis tradetur. No rito latino, a fórmula para a consagração do pão no corpo de Cristo era Hoc est enim corpus meum, isto é o meu corpo. Mas o Papa São Paulo VI, em sua reforma litúrgica, retomando os escritos de São Paulo, acrescentou as palavras Quod provobis tradetur. Assim, durante a missa Novus Ordo, quando o sacerdote consagra a hóstia, diz Hoc est enim corpus meum, quod provobis tradetur. Ou então, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O padre Gerard de Lauriers e outros advocantistas afirmam que esta forma tornaria a missa inválida. De fato, segundo eles, a adição das palavras quod provobis tradetur implica que o sacrifício seria realizado durante a consagração do pão. Porém, segundo a doutrina católica, o sacrifício só se realiza quando o pão e o vinho são consagrados no corpo e sangue de Cristo. Neste artigo mostraremos, ao contrário, que a adição dessas palavras não implica de forma alguma a doutrina errônea, segundo a qual o sacrifício já seria realizado pela consagração do pão, mas também afirmar que essas palavras tornam a missa inválida antes implica em contradizer a Igreja. Primeiro, um lembrete sobre as questões de validade. Lembremos já que não é dado a nenhum teólogo decidir sobre a validade ou não de um rito. Isso depende exclusivamente do Papa, como explica o Papa Pio XII em sua encíclica Mediator Dei. A Igreja, nunca tendo afirmado que o uso do Quod Provobis Tradetur é um fator de invalidade do sacramento, ainda que a ocasião não falte em vista das antigas anáforas que o contém, citadas mais adiante no artigo, é lógico que as opiniões dos teólogos, por mais objetivas que possam alegar ser, são, na melhor das hipóteses, uma especulação inovadora e certamente não prova conclusiva de que a atual missa do rito romano é inválida. Agora vamos para o significado de Quod Provobis Tradetur. Os advocantistas que utilizam este argumento inovador afirmam que o fato de Cristo ser entregue durante a primeira consagração equivaleria a dizer, por um lado, que o sacrifício é realizado desde a primeira consagração e não por dupla consagração, com a do vinho, e por outro, que entregue refere-se estritamente à sua entrega aos romanos para execução, o que, no entanto, não volta a acontecer na missa. A primeira afirmação já é uma interpretação conjecturada e objetivamente temerária, porque o fato de que o corpo de Cristo seja entregue não é suficiente para a realização do sacrifício, o que a Igreja nunca deduziu do termo, e que seu sangue também é derramado. Representa bem a dupla consagração do corpo e do sangue de Cristo durante a missa. Quanto à segunda dedução, tenta forçar uma única interpretação do termo entregue que não foi feita pela tradição católica. Gaspar de Saguiran, com a aprovação dos autores, já refutava essa afirmação 4 séculos e meio antes, ao afirmar que o Quod Provobis Tradetur equivale a dizer que o corpo de Cristo está imolado, partido. Assim, quando dizemos que o corpo de Cristo será entregue por nós, isso equivale a dizer que será imolado, partido por nós, e que isso é o que sempre aconteceu durante cada missa. Outros autores ensinam, sempre com aprovação eclesiástica, que Quod Provobis Tradetur, que será entregue por vós, equivale a Quod Provobis Franditur, quebrado por vós. O abade Migner responde à questão de saber se qualquer acréscimo feito ao formulário é capaz de anulá-lo. Afirmou explicitamente que acrescentar o Quod Provobis Tradetur não poderia invalidá-lo, acrescentando, no entanto, que era um sacrilégio ir contra as rúbricas, porque apenas um Papa pode mudá-los e os sacerdotes têm obrigação de segui-los. Mas a adição não mudaria o significado das palavras da consagração. O padre Richard diria a mesma coisa em 1760, explicando que tais mudanças na forma de consagração são ilícitas, já que um simples padre não pode mudar a forma como bem entender. Alguns advocantistas afirmam que Cristo é certamente imolado durante a missa, mas que não pode ser libertado. Mas este argumento é inventado. Nenhum autor afirma tal coisa. Pelo contrário, os doutores da Igreja ensinavam que o corpo de Cristo era entregue de fato, entregue também durante a missa, sendo o único sacrifício que se renova durante cada missa.
como Cristo foi entregue durante sua paixão, então ele também é entregue em cada missa. Mas obviamente nenhum católico tem ideias tortuosas suficientes para imaginar que o termo deve significar uma nova crucificação. Santo Afonso, em resposta aos zwinglianos, que afirmavam que a Eucaristia era apenas um símbolo e não verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, também citou o caso de São Paulo e afirmou que era este mesmo corpo que deveria ser pregado na cruz, em outras palavras, quem deveria ser entregue. Além disso, o próprio São Tomás de Aquino, depois de citar São Paulo, afirma que o sacramento da Eucaristia é uma representação da paixão de Cristo, inclusive o fato dele ter sido entregue. Em sua Suma Teológica, ele afirmou claramente que o Quod Provobis Tradetur era palavra do Senhor, abre aspas, como se dissesse quem para você será submetido à paixão, fecha aspas. Nenhum teólogo afirmou que o Quod Provobis Tradetur invalidaria a nova missa, portanto, essa ideia é de fato uma inovação e deve ser rejeitada. Outra questão é se Quod Provobis Tradetur está na Sagrada Escritura. Essas palavras estão presentes nas Sagradas Escrituras na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós os encontramos, por exemplo, na Bíblia, traduzida por Canon Crampon, em 1923, que é uma tradução muito confiável e aprovada pela Igreja. Além disso, também encontramos o Quod Provobis Tradetur na Vulgata, que foi compilada e traduzida para o latim por São Jerônimo no século IV. Os sede-vacantistas objetam que a tradução de São Jerônimo é errônea, porque as palavras originais seriam "Este é o meu corpo que é para vós". Ora, a tradução do grego para o latim não é tão simples quanto parece, e um simples sede-vacantista não pode julgar que um estudioso como São Jerônimo, que passou a maior parte de sua vida traduzindo do grego para o latim, teria cometido um erro. O propósito aqui é explícito, de apoiar suas opiniões cismáticas contra o novo missal. Afirmar uma coisa tão extravagante enquanto afirma que essas palavras invalidariam a missa implica que São Jerônimo teria enganado gravemente a Igreja, o que é um julgamento grave e precipitado. E nunca a Igreja, durante todos estes séculos, ensinou tal coisa. Trata-se de uma novidade total. Além disso, a Vulgata foi infalivelmente aprovada pela Igreja no Santo Concílio de Trento. Todos os teólogos afirmam que um fato dogmático, que a Vulgata não pode conter nenhum erro contra a fé. Pio XII reafirmou a mesma coisa em sua encíclica Divino Afflante Spiritu. Assim, alegando que conteria um erro perigoso, implicando falsamente que o sacrifício se realiza a partir da consagração do pão, o que esse erro tornaria o sacramento inválido, o que é, se não, afirmar que São Jerônimo induziria a heresia, invalidando a consagração na boca de São Paulo e indiretamente na própria de Cristo? O que é, se não afirmar que a Vulgata errou na fé? Afirmar tal coisa parece uma blasfêmia, e absolutamente ninguém na história afirmou que a Vulgata conteria tal erro. Se realmente deve haver um erro de tradução na Vulgata, só pode ser um erro benigno, que não implica um erro teológico e muito menos a invalidade de um sacramento. Outra questão é se Quod Provobis Tradetur existe em ritos orientais antigos. E existem vários ritos, além do rito romano, que contém as palavras Quod Provobis Tradetur ou Quod Provobis Frangitur, que são equivalentes, como afirmam os autores já citados. Por exemplo, de acordo com o reverendo Augustin Calmet, em seu comentário sobre a Epístola de São Paulo, coloca uma nota de rodapé, que hoc est corpus meum quod provobis tradetur, este é o meu corpo que será entregue por vós, no grego impresso, este é o meu corpo que é partido por vós, como se quisesse dizer que, assim como o pão que tinha nas mãos e do qual faz seu corpo por sua onipotente virtude, ia ser partido e despedaçado para se tornar o alimento espiritual de seus apóstolos. Assim seu corpo deveria ser atormentado, dilacerado, morto em sua paixão, que estava muito próxima. Esta nota refere-se a vários textos litúrgicos que utilizam as palavras Quod Provobis Frangitur, comprovando a equivalência dos termos. Em 1967, o padre Vaganini cita o rito paleo-hispânico que contém as palavras Quod Provobis Tradetur em seu livro O Cânon da Missa e a Reforma Litúrgica.
De acordo com esta tabela que vocês podem ver na tela do nosso vídeo, as palavras tradetur e frangitur estiveram presentes em outros ritos antigos e orientais. Esses ritos estão em uso há muito tempo, sem que a Igreja Católica questione sua validade sob esse pretexto. Note-se também que quando Roma unificou a anáfora oriental com a do rito latino, como no Concílio de Florença, não se tratava de uma definição da forma que seria necessário usar para a validade do sacramento, o que significa que impor uma anáfora latina a um rito não sugere que este rito fosse inválido. Além disso, as palavras quod pro vobis tradetur foram usadas na liturgia Massorabi, que era uma liturgia católica celebrada em Portugal e Espanha entre os séculos VII e XII. Vários papas fizeram alterações antes de suprimir o rito no século XII, sem nunca questionar a forma do rito. Durante a reforma do rito Massorabi pelo cardeal Francesco Ximenes em 1500, este manteve as palavras quod pro vobis tradetur no Missal Massorabi. O abade de Vallemont, em obra publicada em 1721, respondeu a uma objeção citando o Missal Massorabi, publicado em 1500 pela ordem do cardeal Ximenes, que reviveu este rito reformando. Agora, a fórmula da consagração é hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur. As palavras quod pro vobis tradetur estão de fato presentes ali, mas uma nota na margem específica que a fórmula Massorabi para a consagração do pão foi incluída por simples lembrete histórico e que doravante a forma romana deve ser usada. Este é também o caso deste missal, datado de 1700, podem ver a imagem, publicado pelo cardeal Francesco Antônio de Lorenzana e Butron, arcebispo de Toledo. Apesar de que a forma Massorabi não é mais usada, o autor afirma que é totalmente errado sustentar a ideia de que a forma Massorabi é inválida, pois significa a mesma coisa que a forma romana, e porque é literalmente retirada do Evangelho segundo São Paulo. O jornalista católico Melchior Dulac explica que no início do século XVI, o rito Massorabi reformado pelo cardeal Ximenes obteve aprovação pontifícia do Papa Júlio II, na diocese de Toledo, por duas bulas papais, nas quais ele elogiava a antiguidade e, sobretudo, preenchia com grande devoção o que faria pouco sentido se o Quod pro vobis tradetur fosse um motivo de invalidez para aquela missa. De qualquer forma, nós podemos concluir, a partir disso, que, como vimos, os sedevacantistas, querendo usar seu julgamento privado para condenar o novo rito, não só cometem um grave pecado de julgamento precipitado, mas, muito mais, condenam também São Jerônimo, todos os doutores e teólogos e o Concílio de Trento, e até dos ritos mais antigos e orientais em uso na Igreja Católica. Disso devemos deduzir uma lição importante. Não cabe a um autor particular julgar se um rito é válido ou não, mas apenas a hierarquia eclesiástica. Quanto a nós, somos obrigados a segui-la, sob pena de nos separarmos da comunhão e de sermos obrigados a seguir apenas autores privados falíveis, cuja falta de confiabilidade podemos ver. Passemos agora, voltemos aqui ao nosso próprio texto, sobre a validade das ordenações. Vamos tratar agora sobre a validade das ordenações no Novo Ordo. O assunto das ordenações presbiterais e episcopais se entrelaçam rapidamente, então irei começar comparando a fórmula de ordenação atual com a antiga. A antiga fórmula dizia: nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí estes vossos servos na dignidade de presbíteros, renovai em seus corações o espírito de santidade, para que recebam de vós, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal em vosso serviço e que a sua vida seja exemplo para todos. Já a nova fórmula diz: nós os pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí este vosso servo na dignidade de presbítero, renovai em seu coração o espírito de santidade, obtenha, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e a sua vida seja exemplo para todos. Sabendo disso, alguns tradicionalistas alegam invalidade não por mudança de matéria, em posição das mãos, mas de forma, já que haveria uma mudança na fórmula. A primeira questão é sobre a objetividade da intenção de ordenar o diácono e sacerdote,
o que não é justo que seja questionado, uma vez que, tendo tudo em seu devido contexto e lugar, não faz sentido acreditar que existisse uma ambiguidade formal. Podemos apelar aqui para o que ensina Pio XII. Ele diz em Sacrosanctum Ordinis que a forma e também as palavras determinam a aplicação desta matéria, pela qual, os efeitos sacramentais são inequivocamente significados, a saber, o poder da ordem e a graça do Espírito Santo, e que são recebidos e usados pela Igreja como tal. O contexto da nova fórmula leva a crer que se mantém a cláusula do poder da ordem, quando se diz, por exemplo, constituir este vosso servo na dignidade de presbítero. Já no rito de sagração episcopal, os sedvacantistas alegam que as palavras não são suficientemente claras, mas o rito de sagração diz que escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Arão, dando-lhes chefes e sacerdotes, e jamais deixastes sem ministros o vosso santuário, porque desde o princípio quiseste ser glorificado em vossos eleitos. Assim, nos permitindo entender que se trata da plenitude do poder, do ministério sacerdotal. E também podemos encontrar as palavras: Ele, Cristo, transmitiu o Espírito aos santos apóstolos, que fundaram a Igreja em toda parte, e a Lumen Gentium entende a plenitude do sacramento episcopal no ato da unidade da Igreja. Sendo segundo São Paulo VI, de acordo com a fé da Lumen Gentium, que o novo rito de ordenações é formulado, então se entende que se mantém aqui também o que é preciso para a validade da ordenação neste ponto. Quanto à cláusula de que se deve entender a graça do Espírito Santo, isto é, subentendido na fórmula e exposto de forma muito clara no contexto da ordenação. Por exemplo, na sagração episcopal se diz: E agora derrama sobre este escolhido aquele poder que vem de ti, o Espírito governante, que destes ao teu amado Filho Jesus Cristo, que ele deu aos apóstolos, que fundou a Igreja em todo lugar como teu santuário, para a glória e louvor incessante do teu nome. Já no rito de ordenações se diz: Renovai em seu coração o espírito de santidade. Seja ele cooperador zeloso da nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Por fim, a última questão que falta ser tratada é a intenção da Igreja, que o Papa São Paulo VI, ao instituir o novo rito de ordenações, teve a intenção de que fosse de acordo com a fé da Lumen Gentium, sobre o poder dos sacerdotes e dos bispos, e ninguém pode alegar que a Lumen Gentium fez alguma mudança quanto à doutrina do que são o bispo e o presbítero. Eu sei que a nossa argumentação foi curta, até porque eu tentei ir direto ao ponto, mas caso apareçam objeções futuras, estarei pronto, se for da providência divina, para responder. Levando em consideração o que foi apresentado aqui, não há motivo razoável para acreditar que os ritos da Igreja Católica sejam inválidos em decorrência das reformas de São Paulo VI. Esse vídeo já acabou. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, fique com Deus e até outro momento.